Meu nome é Vanessa Mussi, sou presidente da comissão de LGPD aqui da OAB Maricá e a gente está trazendo para vocês, nosso presidente Eduardo Carlos, com muito carinho, essa TV OAB para trazer todo esse tipo de informação para vocês, advogados, para todo o cenário de que a gente precisa ter essa troca e interação, não só com os presidentes de comissão, mas com todos os advogados em si, porque em alguns momentos as informações se dissipam. E o intuito aqui é trazer isso tudo para dentro desse universo, né, da TV e das informações. Então eu vou vir hoje trazendo novamente, né, batendo na mesma tecla, as informações sobre a adequação da LGPD. Venho trazer para vocês hoje, mais uma vez, informações a respeito dessa nova lei, né? É uma nova lei que não é tão nova. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje as pessoas estão muito confusas em relação ao que ela vem tratar, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer alguns aspectos mais práticos da lei e do que ela representa dentro da sociedade. Hoje, não é necessário que seja um advogado especialista para poder ser um ativista dessa lei. Eu gosto dessa palavra ativista porque o ativista é aquele que realmente faz um trabalho com entusiasmo, né? Ele quer dar prosseguimento àquele trabalho. Então a LGPD, ela é uma lei de 2018 aqui no Brasil. Ela foi sancionada em 2018. Ela veio com base na GDPR, que é uma lei europeia que rege toda a questão da privacidade dos dados. E aí isso parece muito complexo num primeiro momento, né? Quando a gente fala em privacidade de dados, confidencialidade, são tantos termos grandes e que tem que ter uma explicação muito minuciosa, mas num contexto geral, o que a LGPD quer dizer? Que nós, donos do nosso cadastro, do nosso título, do nosso eu, temos que ter muito cuidado com aquilo que oferecemos, que damos de forma gratuita sem perguntar por quê. Então, a nossa identidade, o nosso CPF, o nosso nome completo, o nosso endereço, são parte dos nossos dados, né? E hoje isso é distribuído de uma forma sem precedente. As pessoas simplesmente chegam num local, numa loja, numa grande empresa, essa empresa pede seu cadastro, pede seus dados e você não se dá o trabalho de perguntar o porquê. Por que essa empresa está pedindo meus dados? Para que ela quer meus dados? Eu acho que tem uma perguntinha muito bacana que fica aqui, que é assim: por que hoje nós temos acesso a tantos aplicativos tão poderosos, como Instagram, Facebook, WhatsApp e vários outros, sem que nós pagássemos nada por isso? À medida que a gente não paga R$1 para a utilização de um produto, nós somos esse produto. Então, esses aplicativos que estão no mercado hoje, né, eles não têm nada de errado. Eles fornecem um serviço que é de amplo conhecimento e de ampla troca, e em troca disso, o que eles te solicitam? Os teus dados, o teu querer, o que te dá prazer, o que você gosta de comer, para onde você gosta de viajar, qual é o tipo de gasto que você tem. Quando a gente entra num Google e faz uma pesquisa, eu gostaria de ver uma viagem para Disney, você percebe que logo em seguinte, no momento seguinte, você começa a receber um monte de publicidade através desses aplicativos sobre viagem da Disney. Por quê? Os nossos dados são uma base sem fim. Até então, isso sempre foi utilizado pelo mundo de uma maneira muito ampla, mas nunca questionado. Por que eu dou os meus dados e por que essas empresas de grande porte só querem os meus dados, né? Então, nesse momento, a LGPD se apega a essa lei europeia, porque a lei europeia diz que, olha, aquele que não estiver comprometido com a nossa lei não faz transação com a Europa, nenhuma transação comercial. E aí o Brasil se orienta e funde a LGPD. E aí ela está lá desde 2014 sendo tratada. Em 2018 ela entra em vigor. Ela entra em vigor com um período de 2 anos, né? Ela é sancionada em 2018 com um período de 2 anos para entrar em vigor no mercado. E ela entra em vigor em agosto de 2020, no meio e no auge da pandemia. Isso foi extremamente delicado porque nós já estávamos num período que ninguém esperava viver, extremamente complicado, e aí
o governo pega e fala, bom, se nós botarmos essa lei em vigor e todas as sanções que ela vai trazer, nós vamos acabar por prejudicar todos aqueles pequenos e médios empresários que já estão num cenário muito complicado em virtude da pandemia. Muita gente quebrando, né, economia de mal a pior. E aí o que o nosso governo fez? Ele sanciona a lei passa a valer, porém as sanções dela, as penalidades ficam em suspensão por mais um ano. Que foi o período que o governo entendeu, bom, até lá a pandemia já acabou ou já está prestes a acabar e não vamos ter problema. E essa lei entra em vigor quando? Essa sanção? Agora em agosto. Só que a lei, se a gente for parar para analisar que ela já está em vigor há todo esse tempo e ninguém se adequou, hoje todo mundo fica muito nervoso por não entender o que está acontecendo com essa questão da LGPD. Então, para ser bem clara e bem tranquila aqui nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam? A LGPD ela não vem para prejudicar as empresas, ela não vem para bloquear banco de dados, ela não vem para causar nenhum transtorno. Ela vem para regular o seu direito em relação aos seus dados, numa mão dupla. Tanto os dados que você fornece, na qualidade de titular, para empresas que você confie e goste, quanto aqueles que são fornecidos para você na qualidade de empresário, de profissional autônomo, seja qual for a sua qualificação profissional. Eu vou pegar um exemplo, eu pego dois exemplos sempre muito facinhos para não criar uma mistificação muito grande dessa lei. Vanessa, eu vendo brigadeiro, eu preciso me adequar à LGPD? Sim. Mas eu não tenho nem informática, eu não tenho computador, eu não trabalho com isso. Quando uma cliente te liga e encomenda 100 brigadeiros, você anota o pedido, não anota? Anota. Você tem os dados dela, não tem? Tem. Você vai pedir para um motoboy entregar na casa dela, você tem o endereço. Você tem o WhatsApp dela, onde você troca mensagem, então você tem o telefone. E na hora que ela te paga hoje em dia, muitas vezes é com Pix. E aí você tem todos os dados bancários. Olha a quantidade de dados que você tem vendendo um cento de brigadeiro. Então eu estou pegando esse exemplo do brigadeiro porque é lindo e gostoso e acho que remete a uma questão muito básica da vida da gente para mostrar para vocês que não é só a grande empresa e a multinacional que vai se preocupar com os dados. Todos temos que nos preocupar. Hoje vocês vão ver num cenário todo mundo questionando muito. Ah, eu recebo ligação de empresas de telefonia, de bancos. Acontece? Acontece e ainda vai acontecer, porque as empresas realmente precisam se adequar. É errado ter cadastro? Não. Como eu já falei, o cadastro é maravilhoso porque ele traz todo o cenário daquele negócio. Se a pessoa tem uma loja, qual é o público da minha loja? Qual é a idade média? Quanto que se compra? O que se compra? Ah, eu vendo roupa. Qual é a roupa que mais se vende? É mais bermuda? É mais camisa? É de tamanho P? É M? É G? O meu público tem 20, tem 30, tem 40? Qual é a média que eles compram? São R$100, 200, 300? Para isso serve o cadastro. O cadastro só se torna inviável à medida que essa empresa simplesmente pega o seu cadastro, que é para ela ter como uma medida pessoal, né, para utilização interna, e faz um uso do seu cadastro de uma forma indevida. Ele simplesmente vende seu cadastro, entrega seu cadastro, né, dá seu cadastro para outra pessoa sem a sua autorização. É aí que entra a LGPD. É aí que a LGPD vem e fala, opa, quando o seu cadastro for usado fora daquele ambiente para quem você forneceu, só pode ser feito com o seu consentimento. Se você vai num lugar que vai tirar sua foto e quer publicar, esse lugar pode publicar? Pode, desde que com o seu consentimento. Ele pode passar essa foto adiante? Não. E se você consentir? Sim. Então tudo vai ser uma questão de troca. A LGPD, ela não vem para burocratizar, né? As pessoas têm essa má impressão porque se deixa para ver as questões muito em cima da hora, né? Desnecessariamente. Ela vem para poder normatizar, melhorar aquilo que estava obscuro. O que a gente faz quando a gente entra numa conta de Instagram, de Facebook? Li e aceito. Termo de privacidade. Li e aceito. Alguém lê? Ninguém lê. E aí, eles colocavam naquelas entrelinhas o que eles queriam. Então, eles colocavam ali tudo o que eles queriam fazer com seus dados.
E você, por não ler, não tinha essa consciência, né? Eram termos grandes, com muitos detalhes técnicos. E aí, o que se fazia? Lia, aceito, lia, aceito. Política de cookie, né? O que é o cookie? Cookie é quando você entra num site, pior do que a propaganda em si, é a captação de tudo que você insere naquele site. Então, hoje, os cookies já passaram a ser cobrados, né? Vocês veem que todo o acesso agora que se tem a um site, entra aquele pop-upzinho. Trabalhamos com sistema de cookies. Vocês aceitam ou não? E as pessoas continuam aceitando as coisas sem saber do que estão tratando. Esse é o maior perigo, né? É a gente fazer ok sem saber do que está se tratando. Então, Vanessa, eu fui numa farmácia e a farmácia me obrigou a fazer cadastro. Ninguém vai te obrigar a fazer cadastro. Tudo é uma troca. O cadastro é justo e válido? Sim. Fui lá na farmácia tal, eles me ofereceram, em função do meu cadastro, 20% de desconto, 30% naquele medicamento que eu tenho uso contínuo, que é um medicamento caro, ou fizeram um programa de fidelidade. Tá errado? Não. Agora, essa farmácia pode deliberadamente entregar o meu cadastro para outro lugar? Não. Essa farmácia pode me obrigar a dar o CPF na nota? Não. Então, quando eu bato muito na tecla de não vendam o seu CPF a troco de banana, não é R$1 de desconto que é o valor do seu CPF, não é dizendo não façam cadastro. O cadastro é maravilhoso. Agora, aquela instituição, aquela organização, aquela empresa, seja quem for, do brigadeiro à multinacional, que te pede o teu cadastro, qual é a obrigação dela perante a LGPD? É te mostrar o que ela vai fazer com os seus dados. De forma clara. Tem que existir um canal para que o consumidor possa entrar em contato com essa empresa e falar: olha, eu já te dei os meus dados, você tem o meu cadastro, mas hoje eu tenho o direito de que você não tenha mais e eu quero cancelar. Eu não quero que você, empresa, tenha mais o meu cadastro. E isso é um direito do consumidor, que não é respeitado. Então a LGPD vem para respeitar esse direito, né? Fazer ele ser válido. Então tudo aquilo que é direcionado à privacidade dos dados tem que ser tratado pela lei. Hoje a gente está vendo muito essa questão das fraudes, né? Fraude, hackeamento de conta. Vanessa, mas aí se eu faço adequação com a LGPD, faço todo o conceito e mesmo assim sou hackeado, eu vou ser punido? Essa questão da punição e dos desmembramentos é outra gravação, é um outro capítulo. Nesse primeiro momento, qual é a nossa obrigação enquanto servidor de um serviço? Não é ser CNPJ não, gente. É prestar um serviço que tenha como fim o objetivo financeiro. A compra, a venda, a um intermédio, a LGPD está presente. Hoje, qual é o intuito? É que tudo aquilo que você traga do cliente ou entregue para ele em relação aos dados seja computado. Então, por que essas empresas de grande porte estão sofrendo já algumas sanções? Hoje vocês veem, a sanção só entra em vigor em agosto, mas já existem punições. Houve o caso da Cyrela, se vocês buscarem no Google vocês vão ver lá. Houve o caso do Serasa, agora houve um caso grande no Itaú. Por quê? Quando um banco de dados, a gente está falando de empresas de grande porte, né? Porque essas empresas de grande porte, o que elas fazem? Elas têm um banco de dados gigantesco, né? Não é como nós que temos um pequeno negócio, temos lá 100 clientes, 200 clientes, não. Elas têm um banco de dados de milhões de clientes, uma informação sem fim. E o que elas fazem? Elas usam aquele banco de dados de uma forma desleal e aí ocorrem as fraudes. Por quê? Como há troca, como há o cadastro indevido e a troca banalizada de informação, todo mundo faz o que quer. Houve agora há pouco tempo uma troca grande em relação ao WhatsApp, que o WhatsApp iria ser reformulado, né? Toda a sua política de privacidade, vocês vão ouvir muito esse termo. Política de privacidade de dados, política de confidencialidade, termo de sigilo, autorização expressa. Por quê? Enquanto a gente não aprender a dizer por que eu estou fazendo isso, qual é a minha obrigação em fazer isso, a gente não muda. Então, o foco, né, da LGPD, dentro desse cenário, é trazer para vocês
essa informação de que comecem a questionar. Chegou na farmácia, chegou no mercado, chegou numa empresa e te pediram o cadastro, questione o porquê. Vocês já estão adequados com a LGPD? O que vocês vão fazer com o meu cadastro? Ah, a senhora vai ter esse desconto. Não, que eu vou ter o desconto eu sei, mas o que vocês vão fazer com meus dados? Vocês repassam os meus dados para terceiros? Vocês cedem os meus dados para alguém? Comecem a questionar isso no dia a dia de vocês. Então, nesse primeiro momento, eu acho que o que fica mais latente aqui em relação à implementação da lei, né, não é ela por si própria, mas assim, os pequenos empreendedores podem começar com atos tranquilos, né, atos éticos. Quando a gente tem uma postura ética, naturalmente a gente está falando da LGPD. Porque quando o seu cliente vai na sua loja e você faz ele assinar um termo de que você está ciente de que ele está dando aqueles dados e que aqueles dados só irão ser utilizados dentro do seu negócio, você já se respaldou ali. Quando no final de um documento você bota um termo, né, de confidencialidade de que tudo que está sendo exposto ali, de uma forma ou de outra, não vai ser exposto para terceiros, você está se resguardando ali. Isso não precisa de um advogado, de uma super consultoria para fazer o básico. Quem precisa desse tipo de adequação são empresas maiores, né, que já tem um sistema muito maior. Os pequenos e médios conseguem fazer uma adequação sozinhos, analisando, estudando, buscando. Então, a desculpa de eu não li a lei, eu não conheço, não fica fundada para você não tomar atitudes mínimas. Documentos que você faz no Word. Bota sua logozinha, o seu nomezinho e faz aquilo ali bem feito. Eu queria trazer para vocês uma situação. Pensem num cenário. 10 pessoas dentro de um auditório. E eu pedi para que essas pessoas desbloqueiem seu celular e troquem de celular umas com as outras. E naquela troca, o que pegou seu celular, assim como você pegou o dele, vai ter direito a utilizar só a primeira página. Só desbloquear e correr ali a primeira página onde estão os ícones dos aplicativos. Vocês não se sentiriam incomodados? Pois é, mas vocês fazem isso de uma forma tão tranquila quando vocês chegam em qualquer lugar e dão seu CPF, seu e-mail, seu CEP, que traz todo o seu endereço. Então, esse é o ponto. Num primeiro momento, é entender que a LGPD vem para resguardar, que a LGPD tem finalidades, bases legais, né? Todo um passo a passo para um processo de adequação. Isso é um outro passo. A gente tira um outro momento para debater a respeito disso, porque é um papo mais técnico, mais minucioso. Mas para um contexto geral, eu entendo que hoje, se as pessoas já começarem a trabalhar com ética, com documentos, né? Porque tudo é de boca. Ninguém se dá o trabalho de fazer um documento para nada, um recibo. Antigamente se vendia recibo em papelaria. Você fez um serviço, trocou um recibo, tem ali. É uma prova, é um documento, né? É uma maneira de ser transparente com o seu cliente. Então, a LGPD ela vem para trazer essa transparência que está faltando no mercado, direcionada à questão dos dados, né? A privacidade dos seus dados. Aqui, hoje, as empresas não podem fazer o que querem e nós, titulares, nós, os donos dos dados, temos que começar a discutir e a questionar isso nas empresas. Então, gente, olha, eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de estar aqui, de poder passar um pouco para vocês essa nova visão em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ao cuidado que todos temos que ter com os nossos dados pessoais, com a utilização desses dados, com a transferência desses dados, o cuidado que nós temos que ter ao acionar aplicativos, baixar programas, inserir dados em locais que nós não sabemos se tem controle ou não, né? Mantermos a nossa parte técnica, quando eu falo parte técnica, o nosso computador, o nosso celular, sempre resguardado com antivírus, com programas que sejam viáveis, né? Não baixar qualquer coisa, não informar dados de forma aleatória, se certificar daquilo que nós estamos passando, para que a gente já num primeiro momento entenda e pare nesse ponto. Bom, se eu já entendi que a LGPD vem para me resguardar, para resguardar os meus dados, né? E que eles não possam ser expandidos da forma que qualquer um quer,
isso já é um caminho grande andado. Então agradeço demais aqui ao nosso presidente por ter, em primeiro lugar, me empossado como presidente dessa comissão e ter feito todas as outras presidências, Eu acho que é um caminho maravilhoso no sentido de troca e experiência entre os colegas, Entre não só a advocacia de Maricá, mas a advocacia do Estado, porque isso abre as portas para a gente conseguir ter essa troca, com outros profissionais tão gabaritados quanto, e essa integração, As mídias digitais hoje são primordiais para que isso aconteça, então por isso que eu falo, elas não são inimigas, nós só temos que ter cuidado com o que a gente aceita e de que forma, e eu aguardo vocês num próximo programa.